Lucas capítulo 19, versículo 41. Diga assim, psh, para que haja silêncio agora. Porque é chave o silêncio por aquilo que o Espírito quer falar com vocês hoje. Eu acabei de chegar de Goiânia, estamos no Radicais Livres, 44 irmãos foram para Goiânia, desde quinta-feira, sexta e sábado, retornamos, chegamos hoje por volta das 15h30, então fisicamente eu estou cansado, mas o meu espírito está em ebulição, por aquilo que recebemos nesses dias, e por aquilo que Deus quer falar com essa igreja hoje. Há um santo zelo no meu coração, porque eu sei que as direções de hoje são fundamentais para os próximos meses desse ano. Nós vamos falar sobre o tempo da oportunidade. Reconhecermos o tempo de Deus é crucial. Deus está movendo na história. E a pergunta é se nós estamos nesse mover. E hoje nós vamos entender para podermos entrar nesse mover, amém? Senhor, a minha oração é que o fogo do Teu Espírito sopre neste lugar. A minha oração é que os desígnios proféticos desde a eternidade pré-estabelecidos sejam desatados sobre o Teu povo hoje. Eu oro no nome de Jesus para que a mente de Cristo tome todas as mentes e que o sangue de Jesus esteja sobre todos agora, guardando e protegendo desde as crianças aos adultos. Amado Espírito Santo, move neste lugar em nome de Jesus, fortemente trazendo à existência a Tua palavra, para que o Teu nome seja glorificado, e quem crê diz amém. O texto da palavra de Deus diz assim, Lucas 19, capítulo 19, versículo de número 41. Esse texto é um texto marcante, porque fala de um lamento do Senhor Jesus, e foi algo tão forte que Ele vai chorar, e a Bíblia diz assim, e quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, 42, dizendo, se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que à tua paz pertence, mas agora isto está encoberto aos teus olhos, porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão, e te estreitarão de todos os lados, e te derrubarão a ti e aos teus filhos, que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste, o que, irmãos? O tempo da visitação, o tempo da sua visitação. Jesus está chorando por Israel, por Jerusalém. Ele está dizendo, se vocês conhecessem o tempo de Deus para vocês, se vocês entendessem quem sou eu, Jerusalém, se vocês percebessem que eu sou o Messias, que eu sou o Salvador, vocês não iriam sofrer, vocês não viveriam em trincheiras, os seus inimigos não cercariam, mas porque vocês perderam o tempo da visitação, porque Ele veio para o que era seus, mas os seus o rejeitaram. Portanto, todos quanto receberam, Ele agora dá o direito de ser filho de Deus, amém, irmãos?
Jesus está chorando, porque Israel não entendeu o tempo. Essa palavra no original, tempo, é kairos. Existem dois tempos. Existe o tempo cromos e existe o tempo kairos. Nesse texto é kairos. O que é o tempo cromos? É o tempo nosso, as 24 horas. É você dormir, acordar, escovar dente. Alguns tomam banho, outros não. Irem para o trabalho 8 horas por dia, voltarem. Alguns vão para a cela, outros vão para casa assistir, descansar, viver com a família, dormir novamente, viver um ciclo de vida. Alguns pensam na faculdade que vão fazer, outros na promoção que vão ter, outros no sucesso que vão alcançar. Esse tempo é chamado de cromos. É o tempo que nós estabelecemos. Tantos anos estou casado, tantos anos tenho filho, tantos anos termino a minha faculdade, tantos anos a minha empresa está num patamar. Esse é o cromos. Mas a Bíblia diz que existe um novo tempo, que é chamado kairos. E o que é kairos, pastor Francisco? Kairos é o tempo de Deus para a minha vida. É aquilo que os céus estabeleceu sobre a minha vida. Quando eu nasci, quando você nasceu, havia um propósito de Deus. E em certos momentos, janelas espirituais se abrem para que esse tempo se cumpra na minha vida e se cumpra na sua vida. E esse momento onde as janelas de Deus se abrem, nós chamamos de kairos de Deus, o tempo oportuno de Deus para a nossa vida. Quando o kairos de Deus encontra a sua família, eles são salvos, são restaurados. Quando o kairos de Deus encontra as suas finanças, você avança e prospera. Quando o kairos de Deus encontra o teu ministério, Ele te tira da malhada e te promove ao trono de Israel. Então entender o kairos de Deus é de suma importância. Porque se você estabelecer um cromos, o tempo da sua vida, aquilo que você vai fazer, é importante. Mas mais importante é você viver e estar debaixo e identificar qual é o kairos de Deus. Amém, irmão? Só para esse irmão perto de você, tem o cromos, você já estabeleceu ele, mas diga para ele, está na hora de entrar no kairos de Deus. O Brasil está vivendo um kairos de Deus. Todas as nações reconhecem, o Brasil está vivendo um kairos, porque é um tempo de Deus para a nação brasileira. Por isso nós nunca se viu tantos evangelhos na nação brasileira. A tendência é que daqui a uns anos vamos ultrapassar 50%. Isso é pesquisa, por quê? Porque chegou um tempo de kairos de Deus sobre a nação brasileira. Por isso muitas conversões, muitos milagres. Irmão, as pessoas estão famintas por Jesus, sim ou não? Você não precisa nem pregar, as pessoas estão vindo até você pedir oração. Por quê? Porque é um tempo kairos. Se nós perdemos o tempo, nós seremos como Jerusalém. A Bíblia diz que o imperador vai entrar, vai destruir o templo, Nero, e não vai ficar pedra sobre pedra, porque o ouro derretido caiu nas pedras. Então os soldados arrancaram todas as pedras, e exatamente como Jesus profetizou, não ficou pedra sobre, porque perderam o kairos, o tempo de Deus. Por isso que eu comecei essa ministração dizendo a importância de você perceber hoje o que o Espírito Santo quer falar com você. João capítulo 3, versículo 8. João capítulo 3, versículo 8. Diz assim, esperar projetar para nós. João capítulo 3, versículo de número 8. Evangelho de João. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai.
assim é todo aquele que é nascido do... João está dizendo que aqueles que são nascidos do Espírito são como um vento, que assopra para onde lhe apraz o Espírito Santo, amém? E a primeira coisa que eu quero falar nessa noite é que o vento sopra onde quer. O que significa isso, pastor Francisco? Significa que o Espírito Santo é livre. E se eu quero viver o Kairos de Deus na minha vida, eu preciso entender que o Espírito Santo tem liberdade de agir na minha vida. E significa que se para mim viver o Kairos de Deus, muitas vezes o que o Espírito está soprando é contrário àquilo que eu quero, é contramão àquilo que eu estou desejando. Eu queria ser médico, mas o Espírito Santo me soprou para o ministério pastoral. Deus não me obrigou, não desceu um anjo do céu e disse: assim diz o Senhor. Não, havia um cromos traçado. Eu formaria enfermagem e depois faria medicina. É o meu cromos, é o meu tempo, dos meus sonhos. Mas havia também um Kairos. E o Kairos estava dizendo: não, Francisco, o Espírito Santo não está soprando para essa área. Você pode curar pessoas, ajudar o físico, mas eu quero que você mude a eternidade das pessoas. Eu quero que você vá para o ministério. Eu quero que você se torne um pastor. Eu tenho um Kairos para você. Eu tenho um tempo oportuno para você. Se lance nesse tempo. Se eu não tivesse ouvido a voz do Senhor anos atrás, eu haveria de ter perdido o Kairos de Deus sobre a minha vida. Deus teria levantado um novo pastor, sim ou não? Com certeza, porque a obra dele não vai parar, mas eu estaria fora do Kairos de Deus. Então nós precisamos entender que o Espírito Santo sopra conforme Ele apraz, e Ele pode soprar contrário a você. Muitas vezes Deus vai te chamar para fazer o que você gosta, dá um aleluia aí. Mas muitas vezes o Espírito Santo vai te chamar para fazer algo que você não quer, porque é onde o vento está soprando. É o momento do vento, é o momento da voz do Espírito. Então a primeira condição para buscarmos e recebermos o mover de Deus, o mover do Espírito, o Kairos de Deus sobre nós, é nos desarmando dos nossos padrões pré-estabelecidos. Deus fala assim, eu quero que Ele move assim, eu quero que Ele estabelece assim. Se Ele não fizer assim, não vale para mim. Ei, capitão sírio chegou até o profeta Eliseu e disse: me cura. Ele disse: vai para o rio, mergulha 7 vezes. Uau! Jesus tocou, pessoas foram curadas. Jesus falou, pessoas foram curadas. Mas Jesus cuspiu no chão, fez lodo, colocou nos olhos do cego. Deixa eu te falar, Deus não tem uma forminha que é a sua caixinha para agir. Ele é Deus, Ele age conforme lhe apraz. É eu e você que precisamos estabelecer e andarmos no mover dEle. Ah não, pastor, se Ele for converter minha família, tem que mandar um intelectual para chegar lá e mostrar os mistérios da divindade. E Deus vai, levanta o analfabeto, coloca a mão na cabeça do seu marido, do seu esposo, do seu filho, cai endemoniado, liberta, todo mundo se converte. Ei, não tente controlar o Espírito Santo. Ele é Deus e tem um Kairos dele sobre você. Você só precisa entrar nesse tempo de Deus. Não, se Ele for fazer então assim, tem que chegar um irmão e lá na escada ele tem que tropeçar, cair no meu colo, e esse vai ser o varão e a varoa que Deus separou para mim. E detalhe, se Deus não me der até 31 de dezembro eu saio da igreja. Hã? Quem é Deus? Quem tem planos maiores do que os seus? Bem sei os pensamentos que tem a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz para dar o fim que desejais. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus planos, os meus pensamentos mais altos do que os seus. Nós precisamos parar e analisar, porque muitas das vezes nós estamos tentando colocar Deus no nosso tempo, no nosso momento, na nossa expectativa, da maneira que nós desejamos, e nos frustramos com Deus, que não tem nada a ver com a conversa.
Ele nunca te disse como salvaria a sua família. Ele nunca te disse como restituiria a sua casa. Ele nunca te disse da maneira pelo qual ele iria abrir a porta para você. Ele disse que estaria com você todos os dias, que isso ia acontecer. Agora a maneira, deixa o Espírito Santo fazer. Apenas ouça a voz do Espírito e seja guiado pelo Espírito Santo de Deus. Nós precisamos entender o tempo. Se você está aqui hoje, eu tenho convicção que há um kairós de Deus para você nesse tempo. Eu tenho entendimento que o Espírito do Senhor tem um tempo oportuno, o tempo de Deus para se manifestar na sua vida, e o Senhor quer te levar a entender esse tempo, amém? Atos capítulo 8, versículo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 1. Os discípulos, Jesus morreu, o Espírito Santo desceu. O que os discípulos pensaram? Vamos nos reunir? Tranquilo? Vamos orar e conquistar Jerusalém. Afinal, aqui é a nossa terra, todo mundo conhece. Olha o que diz o texto. E naquele dia levantou-se uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pela região da Judéia e da... Versículo 2. E uns homens piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. Presta atenção. Os discípulos queriam que Deus movesse em conjunto. Vamos todo mundo reunir, vamos todo mundo ficar junto, porque esse é o nosso cromos, essa é a programação. A Bíblia diz que Deus enviou uma perseguição. E com a perseguição só ficou os 12, o restante se espalhou pela Judéia e por Samaria. E foi graças a essa diáspora, a essa dispersão, que aquele povo foi ganho na época. O que eu entendo com isso? Uma perseguição contribuiu para o propósito do kairós de Deus, porque era a salvação de todo aquele povo. Quem sabe assim encontra a sua vida. Nós pensamos que ao pregar o Evangelho, as pessoas vão se receber de bom grado. Nós pensamos que ao falar de Jesus, as pessoas vão simplesmente dizer, não, nós queremos Jesus, mas muitas das vezes a perseguição. Às vezes é necessário um confronto. E entenda, o confronto não é para te vencer. O confronto não era porque o diabo era mais poderoso do que Deus. O confronto serviu para um propósito maior. A perseguição serviu para um propósito maior. E qual foi? Agora os discípulos têm que sair de Jerusalém. E o Evangelho pode esparramar até os confins da terra. 2000 anos depois, chegar até você. Isso só aconteceu porque houve uma perseguição. Então cutuca esse irmão, diga aí, essa perseguição aí, está vendo? Fala para ele, está vendo essa perseguição? Tem um propósito. Deus vai ser glorificado no meio dela. Não retroceda nem um passo. É o Espírito que está te dando a oportunidade de viver um sobrenatural. É o Espírito que vai pegar essa situação para mudar por definitivo a sua vida, para mudar por definitivo a sua casa, para mudar por definitivo os teus sonhos. É necessário que haja uma perseguição para que você se manifeste. É necessário que Golias se levante para que Davi vire rei. Não tente entender os tempos. Não coloque no seu cromos o kairós. A perseguição cromos é ruim, porque todo mundo está saindo, fugindo. Mas para o kairós de Deus está vindo um avivamento. Vai levantar Estevão, vai levantar Paulo depois aqui, e vai levantar muitos homens que vão até os confins da terra e vão ganhar aquela geração para Cristo, meu irmão. Pastor, estão se levantando no meu trabalho. Quem sabe é o kairós de Deus. Por quê? Porque é a única maneira de Deus te chamar para orar. É a única maneira do Espírito Santo te tirar da sua casa para orar. Irmão, de todo o meu ministério, esse é o ano de maior perseguição. Quase que eu cantei o texto bíblico que diz, os meus inimigos me cercaram, como torrentes de águas me cercaram, mas o Espírito do Senhor arvorou a sua bandeira contra eles. Jeová Nissi. Pressões de todos os lados. E eu orando ao Senhor, dizendo, Deus, o que é isso? Por que isso está acontecendo?
pressões emocionais, pressões espirituais, guerras por famílias da igreja. E eu esperando o Senhor com a sua voz forte me dizer: o anjo desceu, a espada aluviou, e meus olhos ficaram como cegos. Nada disso aconteceu. O Senhor fala comigo geralmente na palavra e diz: leia Salmo 127. Em vão vigia o sentinela, se eu não vigiar a casa, Francisco. Inútil é acordar bem cedo, comer os pão das dores, porque eu dou para os meus filhos enquanto eles dormem. Deus estava falando comigo: entra para o descanso, porque quem está lutando por você sou eu. O seu papel é só permanecer firme e inabalável, porque a luta não é sua, a luta é minha, como o Edmilson falou aqui, o D falou aqui na abertura. Essa luta é do Senhor, é o Senhor dos exércitos que está lutando, e eu entendo o tempo Kairos, é o tempo de crescermos, é o tempo de avançarmos como igreja, é o tempo de Deus fazer milagre na sua casa. Tem que ter mais irmãos com testemunhos, como a irmã Sara, que chegou aqui para falar de milagres, de cura, de provisão financeira. E às vezes há uma perseguição para manifestar o poder de Deus na sua vida. Eu quero declarar que no meio da perseguição, que no meio da calúnia, que no meio do levante que o diabo fez contra a sua vida, Deus será glorificado, Deus será exaltado, o Kairos de Deus irá se manifestar na sua vida. Nós precisamos entender. Então esse é o tempo que nós estamos orando, estamos gerando como uma mãe está gerando um filho. Como o Edmilson falou, às vezes nós vamos aqui totalmente abatidos, cansados, desanimados, e de repente o Espírito Santo levanta alguém. Eu nunca vi tanta gente profetizar como eu tenho visto nesses dias. Eu nunca vi tanto milagre em célula como temos visto nesses dias. O diabo tem se levantado, mas o Senhor tem lutado por nós. O nosso general é Cristo Jesus. Sairemos vencedor de todas essas batalhas. Mas precisamos entender que há um Kairos. Não fique parado no Kairos. Abre em Atos capítulo 9, versículo 1, um pouquinho para frente. Quando Deus quer agir, você precisa ouvir. Olha o que diz Atos capítulo 9, versículo 1. E Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote, versículo 15. Disse-lhe, porém, o Senhor, depois que Deus se apresentou para ele, revelou para ele: vai, porque este é para mim um vaso escolhido. É Saulo, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis, dos filhos de Israel. Presta atenção. Saulo é um perseguidor da igreja, é um assassino, é um homem fora do contexto, é alguém que ninguém pensava que Deus iria usar. Mas de repente Deus revela a Paulo, Paulo se converte, Deus diz: agora é esse homem, que antes era Saulo, agora é Paulo. Esse homem vai ser um vaso precioso nas minhas mãos. Quando nós estamos falando sobre o Kairos de Deus, entenda, Deus usa os que não são para confundir os que são. Quando eu estou falando de um tempo oportuno de Deus, nós estamos falando de Deus usar pessoas improváveis, coisas que você nunca sequer imaginou na sua vida, em prol do evangelho dele. Irmão, nós vamos ser surpreendidos por pessoas que você nunca imaginou na sua vida. Falei, esse aqui não converte não, pastor. E eles vão se converter. Escuta o que eu estou te falando. Nós vamos ser surpreendidos por irmãos que você olha e fala assim: esse irmão, pastor, no máximo ele foi salvo, mas a vida dele não tem mais jeito. Deus vai pegar esse irmão e vai usar ele de uma forma poderosa. Eu tenho ido em células, e eu tenho visto irmãos e irmãs dando abertura, ministrando louvor com tanta ousadia no Senhor, com tanta fé no Senhor. O Senhor tem me falado dessa geração que vai tomar essa cidade. Pessoas que não estão mais com medo, pessoas que não são mais intimidadas. Escuta,
O diabo está tentando te intimidar usando a sua família. O diabo está tentando te intimidar usando o seu testemunho. Quem é você para fazer isso? Não se sinta intimidado, porque sobre você é o sangue de Cristo e a filiação. Você é filho amado de Deus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não importa o que você tem passado ou vivido, o que importa é quem você é, e você é filho dele, meu irmão. Então se levante com ousadia e entre no kairós de Deus e viva o que Deus tem para você. Não tenha medo. Está doente, ore para cura. Pastor, minha, não do outro. Está fraco, ora para o outro ser fortalecido. Mas pastor, eu estou fraco, ora para o outro. Faz igual o Ademilson falou, venha e deixa Deus mover. É o tempo de Deus mover nos improváveis. Cutuca esse irmão, diga, você é improvável, irmão? Diga, se prepara, porque Deus vai usar você. Sabe, quando o Espírito Santo sopra, todo o legalismo cai por terra. Irmão, quando nós fomos construir esse prédio, o primeiro, passava pessoas aí fora, que não eram crentes, que não conheciam o nosso Deus, nem serviam a Jesus Cristo. Eles paravam e contribuíam para a construção. Quando Deus quis revelar o Evangelho da Graça, sabe quem que Deus pegou? O mais legalista, Pedro. Deus falou, sobe no escribo, em cima da casa, mostrou o lençol com os animais impuros. Cornélio apareceu, um homem que nem conhecia Deus. Pedro foi pregar, o Espírito Santo interrompeu, porque o Espírito Santo interrompe, porque é Ele que manda. Batizou todo mundo na casa e fez do jeito que Ele quer. Eu quero te dizer, Deus vai nos surpreender nas construções dessa chácara, na Bojuí, e na construção do prédio Novo Diamantino. Pessoas que você nem imagina vão se levantar, porque Deus vai mostrar que Ele é Deus. Há um kairós dele sobre a nossa vida. Eu sinto te dizer, Jades, há muitas promoções vindo sobre você. O Espírito do Senhor, Ele vai te promover a lugares que você não tem ideia. Você está entrando num kairós de Deus, e o Senhor está te dizendo, é o tempo de entrar em águas mais profundas, porque o que eu preciso fazer nas minhas promoções, é para que o meu reino seja estabelecido, e eu preciso te levar a essas águas mais profundas. Deus te chama para um tempo de intimidade com Ele, e Deus está te dizendo, Silverlane, eu vou prosperar vocês agora. Eu decidi prosperar vocês. Eu achei graça no teu coração, e o seu coração foi aprovado diante de mim. Por isso aprove a mim prosperá-los. Estou liberando sobre vocês uma unção de prosperidade a partir de hoje. Vocês estão rompendo o limite da necessidade e apenas da provisão, e Deus está levando vocês agora a um limite de abundância sobrenatural, diz o Senhor dos Exércitos. Nós precisamos entender que existe um tempo para nós. Tirar os preconceitos das maneiras e das formas. Quebramos os protocolos religiosos de que Deus só usa o pastor Francisco, ou só usa um grande líder. Irmão, Deus vai usar o que você menos imagina para falar na sua vida. Eu tenho orado, faz sentar com a pessoa certa, Deus. E às vezes você corre para lá, corre para cá, nem gosta do irmão e senta perto dele. Eu tenho orado, o Espírito de Deus encaixa, para que haja glória ao teu nome, amém? O texto de João, ele também diz que o Espírito sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Você não sabe de onde vem, mas vem. Você não sabe para onde vai, mas você vai junto. Sabe o que é interessante? É que a unção de Deus, ela não é ensinada. Se você pegar os profetas da Bíblia, ninguém estudou em escola de profeta. É incrível. Quer ver? Vou dar um exemplo. Eliseu trabalhava no campo. Amós, irmão, Amós era, se for nos nossos dias, é aqueles caras que brincam de prova de laço. Amarrava, pegava boi no laço. Isso é Amós. Quem mais? Oséias, mexia com o pão. Padeiro. É o naipe dos profetas. Jeremias, Ezequiel, o homem do povo, estava andando no meio do povo. Ninguém foi treinado em escola nenhuma, porque a unção não é ensinada,
unção se recebe por um chamado de Deus. Não sei por que Deus te escolheu, não sei o que Deus viu em você, não sei por que Ele te trouxe para essa igreja, mas eu sei que há um kairós aberto sobre a sua cabeça. Há um tempo oportuno de Deus para mudar a sua história e para mudar a sua vida. Há um tempo oportuno de Deus. Há uma porta aberta nos céus e o Espírito Santo quer te lançar para ela, quer te lançar nessa voz. E eu termino dizendo: ouça a voz, ouça a voz do Espírito. Sabe, irmão, quando o Espírito Santo levou os discípulos à perseguição, cada um fugiu. Foi para a Judéia, Samaria. O interessante é que Deus começou a mover em Samaria. Irmão, milagre em cima de milagre, poder em cima de poder, conversão em cima de conversão. Felipe estava lá. Samaria é o avivamento. Então o Espírito Santo diz: Felipe, sai de Samaria, vá até o deserto. Tem um homem lá, um eunuco, um etíope. Você vai encostar perto do carro dele. Ele vai estar lendo o texto de Isaías. E você vai explicar para ele. Ele vai se converter e vai se batizar. O que eu aprendo com isso? Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Nós estamos vivendo um tempo que nós carecemos ouvir a voz de Deus. Podem te dar títulos, pode colocar o teu nome célebre, pode te dar posições dentro da igreja. Isso não é nada. Você precisa ouvir a voz de Deus. Você precisa ouvir aonde o Espírito Santo está te chamando. Irmão, eu não tenho, quem me conhece sabe que eu não tenho problema nenhum em liberar membro. Eu falo: vai, irmão, se você quiser 2 cultos eu te mando, para você ir mais rápido. Mas tem irmãos que Deus tem me falado, são chaves. Tem irmãos que o Espírito Santo tem me falado: esse irmão é chave para o avivamento dessa igreja. Você não está aqui por acaso. Não seja tão natural para pensar que você viveu todos esses tempos aqui por acaso. Não seja natural para achar que o diabo tem tanto poder assim contra você, que você não vai vencer. Não seja natural para achar que as pessoas, ou a influência, ou alguém poderoso tem controle de mudar aquilo que Deus determinou desde a eternidade. Só tem uma pessoa no mundo que pode impedir você de viver o kairós de Deus. Quem é, pastor? Bata no peito, diga: sou eu. Só eu. E essa noite é uma noite que eu quero orar para que o kairós, o tempo de Deus, não o seu, o tempo de Deus venha sobre você. Nosso irmão está ali, irmão Ari, mora na Posto Gil. 30 quilômetros? 30 quilômetros, né? Acredito, 30 quilômetros. Irmão, ele está aqui conosco cultuando. 30 quilômetros, sabe que sai 30 quilômetros? Vem para cá, cultua, volta. Mas Deus enviou ele para cá. Não sei por quanto tempo, espero que muitos, porque é bênção na igreja. Mas enquanto Deus enviou ele para cá, Deus tem um tempo para ele nessa igreja. Deus tem algo para ele e para a sua casa nessa igreja. É o kairós de Deus sobre você. Deus te enviou para cá. Ou foi o diabo? Quem foi, irmão? Defina agora. Então entra no kairós. Porque estar aqui não te garante viver o que Deus tem para você. Estar na cela do irmão fulano de tal não te garante você viver o que Deus tem para você. Só te garante se você ouve a voz do Espírito e diz: eu estou aqui para viver o kairós de Deus sobre a minha vida. E hoje eu sinto de orar por você nisso. Fique de pé onde você está.
Preste atenção, meu irmão. Eu disse que uma das características de alguém que vive o Kairos é que o Espírito Santo sopra onde quer. Isso significa que muitas das vezes o sopro dele não é o teu, a vontade dele não é a tua, o plano dele não é o teu, a forma que ele vai agir não é a sua, a maneira que ele vai efetuar um milagre é totalmente diferente daquilo que você tem pensado. Mas há um tempo oportuno. E eu quero orar por você hoje, que precisa viver um tempo de Deus. Eu quero que você venha à frente. Você que necessita viver um Kairos. Pastor, eu tenho minha agenda, não é pecado ter sua agenda. Eu tenho meus sonhos, não é pecado ter seus sonhos. Mas eu quero viver o tempo de Deus. Eu não sei como Ele vai agir. Tira Deus dessa caixa. Tira Deus dessa caixinha. Na nossa mente, 1 mais 1 é 2. 5 mais 2 é 7. Para Jesus, 5 pães e 2 peixinhos é 20.000. Isso. Quem sabe você está vivendo cromos na área sentimental. Pastor, eu estou tentando do meu jeito me relacionar, casar. Deixa eu te falar, no cromo você vai sofrer muito. Deixa o Kairos de Deus entrar. Deixa o Kairos de Deus entrar. Volta para o tempo de Deus. Volta para o tempo do Espírito. Eu sinto que o Senhor tem falado a pessoas aqui hoje que está com saudade da dependência. Você cresceu em maturidade, mas perdeu o primeiro amor. E qual é o primeiro amor? É o amor que Deus tem por você. Muitas desculpas foram dadas. No seu tempo, cromos, você disse a Deus: não tenho tempo, Senhor. Mas o Kairos dele está sobre ti hoje. O Kairos dele, há tempo para servi-lo, há tempo para realizar a obra dele. Vamos cantar uma canção. Eu quero que você ore do teu espírito hoje. Se você fala em línguas, você pode orar em línguas. Diga: Deus, eu quero viver o teu tempo. Jesus, eu quero viver o teu tempo. Senhor, eu quero viver o teu tempo. Eu não quero ser como Jerusalém, que viu passar-se o tempo da visitação do Senhor. Eu quero ser aquele que vai abraçar o tempo. Eu quero orar por você hoje, na autoridade que é no nome de Jesus, e liberar o Kairos dele. Não se preocupe. Não se preocupe. Não se preocupe. As tribulações não vão te abater. Não se preocupe. As pressões não vão te desanimar. Porque hoje você crê em algo maior do que o teu tempo e o teu planejamento. Você crê que há um tempo de Deus sobre todas as coisas. Você crê que há um Kairos de Deus sobre todas as coisas. E hoje você se rende não à sua vontade, não à sua maneira, mas à maneira do Santo Espírito.
Vai lá para o Espírito Santo. Espírito, entra na sua casa, muda o que precisa mudar. Senhor, o Senhor não me negou Jesus, não vai me negar mais nada. Quero te dizer algo nessa noite. Jesus pagou o preço da festa. Vem para a festa, filho. O banquete está preparado. Você é convidado. Vem para a festa dele. Vem para a mensagem, para o ministério, para o sonho, para o propósito dele. Senhor, a minha oração como pastor sobre essa igreja é que seja liberado os kairós de Deus, é que seja liberado os tempos da visitação do Senhor. Visita os casamentos, visita, Senhor, a alma, as emoções, visita o ministério, visita os sentimentos, visita as finanças, visita-os, ó Deus. Comece a orar ao Senhor, comece a chamar o kairós dele. Há um tempo de Deus sobre ti.